Domingo, das 10 às 22 horas. O barato de comprar é na FEP. Realização CDL Campos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você já começar esse dia aí sabendo de tudo que está acontecendo em Campos, no Brasil e no mundo. Falar no Brasil, rapidamente já trazer a informação aqui com relação à BR-101, acidente no quilômetro 95, sentido Espírito Santo, Rio e Espírito Santo, tem uma pista interditada agora, um acidente de automóvel com uma carreta, e não temos mais detalhes, mais informações sobre o acidente, só com relação ao trânsito, a gente está apurando aqui sobre feridos, enfim, mas a princípio que a gente consegue informar, nem a Artérias Fluminense ainda publicou, mas a gente já consegue informar de que essa pista, para quem vem do Rio para Campos, Rio Espírito Santo, está interditado no quilômetro 95. Bom, o programa já está no ar também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você interage com a gente lá no Face, colocando ali a sua mensagem e a sua participação. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo nublado com possível pancada de chuva fina no decorrer do período. Para quem teve nos últimos dias aí 40 graus, hoje a previsão traz que Campos não deve passar de 25 graus de máxima e 19 de mínima. Aqui no centro da cidade agora faz 21 graus. Eu queria só olhar aqui rapidamente, final de semana, como é que vai ser, porque isso tá tipo montanha-russa, né? Final de semana também deve seguir assim, entre sábado e domingo, 28, 21 e até chuvoso no domingo. Então, por enquanto, não tem previsão aí de voltar a esquentar pelo menos neste fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O programa de hoje traz um resumo de pelo menos alguns dos principais fatos ocorridos aí nesta última semana no Brasil. Um resumo com comentários aqui da nossa bancada, hoje do Brasil a Campos, falando sobre política, economia, esporte, enfim, temas importantes para a gente discutir, debater e, claro, evidentemente também com a sua participação lá no Face. Hoje na bancada com Aloysio Abreu Barbosa e com Rodrigo Gonçalves. Já já a gente traz esse
resumão aí dos principais fatos. Tem muita coisa acontecendo, naturalmente, claro, né? Como disse a Luísa aqui, na política, em Campos, eu só vou acrescentar também, no Brasil, ninguém morre de tédio, isso aí a gente pode ter certeza absoluta, e então a gente comenta sobre esses fatos. Tem movimento no governo federal, tem o Centrão, né, tomando conta também de uma boa fatia do governo Lula, tem a posse do Barroso no STF, aqui em Campos, né, semana tensa na Câmara Municipal, teve uma movimentação importante, um fato que a gente trouxe aqui logo na segunda-feira dessa semana, com o Siciliano, a caravana que aconteceu desta semana, com o encontro aí, praticamente todos os prefeitos foram convidados, a maioria comparecendo no Rio de Janeiro, e a gente fala sobre isso também, entre outras novidades, pacificação, né, como é que está isso, como é que não está, enfim. São 7h24, o Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da nossa cidade e da nossa região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, tem um aplicativo exclusivo, tem uma série de novidades, né, para você sempre, tanto no laboratório Plínio Bacelar, quanto na clínica Plínio Bacelar. Vacina Plínio Bacelar. Destaque no portal folha1.com.br, MPF abre investigação de envolvimento do BB, Banco do Brasil, no tráfico de negros escravizados. Historiadores descobriram ligação de traficante na fundação do banco. Ele também tinha raízes em São Francisco do Itabapoana, onde até hoje são encontradas ossadas. Destaque aqui no portal. Eleição para conselheiros tutelares acontece no domingo em Campos. Serão 15 locais de votação em 4 zonas eleitorais da cidade, hein? Todas as zonas, todos os detalhes aí no portal folha1.com.br. Caravana Federativa reúne prefeitos da região do Rio de Janeiro. Evento comandado por Siciliano começou na quinta, ontem, portanto. NF Transplantes realiza a 8ª captação de órgãos do ano no Hospital Ferreira Machado. Foram retiradas as córneas de um paciente de 60 anos. Prefeitura de Campos paga os servidores e prestadores de serviços nesta sexta-feira. Então, tem aqui, só para detalhar, os profissionais vão receber mais 2% de reajuste, somando 4% daqueles 10,4% previstos de forma escalonada. Então, agora já soma-se 4%. Transição da matriz energética será debatida em Campos. Vila Maria cedia concurso de cerveja caseira de sexta a domingo. Além da avaliação de receitas artesanais, o evento terá shows e venda de chopes. O chato é que ninguém convida a gente para ser júri numa situação dessa. Delegada Natália Patrão recebe medalha de devotamento da polícia. A medalha foi entregue nesta quinta-feira. Comércio de Campos com expectativa de 10% para o Dia das Crianças, no aumento aí das vendas. Orquestrando a Vida e El Sistema firmam convênio de intercâmbio. A assinatura foi feita em Caracas, na Venezuela. Após reações violentas, Força Tarefa é criada para retirar mulher das ruas. Casamento, isso é um caso específico, né? Uma mulher moradora em situação de rua foi levada para emergência psiquiátrica. Casamentos coletivos acontecem neste final de semana em Campos e São João da Barra. E para fechar aqui, base mantém vetos do prefeito a emendas da LDO
e Barroso assume a presidência do STF. Meu caro Rodrigo, começo com você cumprimentando, trazendo aí o seu bom dia, e logo a seguir o Aloysio, e já começando então aí esse resumo, esses comentários e análises importantes sobre esses fatos, né, que vem acontecendo aí no Brasil, né, todos os fatos que acontecem no Brasil em toda essa última semana pelo menos. Meu caro Rodrigo Gonçalves, que prazer fechar a semana com sua presença aqui no Folha no Ar. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto e da técnica. Um bom dia especial também aos nossos ouvintes. O Aloysio também, claro, que está com a gente hoje na bancada. A gente vai falar, claro, um pouquinho sobre essa política nacional, passando também um pouco pela política estadual, porque nós tivemos mudança também em algumas pastas do governo Cláudio Castro. A tão comentada mudança nos quadros da polícia já começou a acontecer, né? E há previsão que haja a troca de outros cargos de chefia dentro da cúpula da segurança, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também teve a criação de mais uma secretaria no governo Castro para atender aí o PL, nessa relação de reconstrução que o Cláudio Castro está fazendo com o PL, né? Desde que ele se afastou um pouco mais do bolsonarismo. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, é outra coisa que está aí. E, claro, vai falar sobre a política de campos, que tem sempre as suas movimentações a partir da Câmara, né, que refletem também no Rio de Janeiro. A gente sabe que o que acontece por aqui muitas vezes precisa passar lá pela capital para tentar aí acalmar os ânimos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e um pouco também do que essas votações que aconteceram essa semana na Câmara de Campos representam, né? Porque elas são aí votações que mostram posicionamentos que eram aguardados, como, por exemplo, né, o Marquinhos do Transporte, pela primeira vez, votou numa matéria importante a favor da base, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do programa, de todas essas movimentações. Então, de Brasília, como a gente sempre diz, do Planalto à planície, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, passando também pela caravana federativa, que o Aloysio noticiou logo de início, né, o início da caravana, ouvindo os prefeitos que estariam presentes, e muitos desses prefeitos estão lá, alguns já até apresentaram suas pautas, suas demandas, como, por exemplo, acho muito importante, a Aloysio conhece, que vai muito também para Tafona, é aquele trevo na entrada de Gruçaí ali, que até hoje não saiu, foi uma das demandas que a prefeita Carla Capucci, por exemplo, levou e apresentou lá na caravana para tentar solucionar aquele problema, né? Porque tem uma obra ali que, infelizmente, não é utilizada aí há mais de 3, 4 anos, né? Então, é só um resumo de tudo que a gente vai falar aqui no programa. Essa do trevo aí foi boa lembrança sua. Segundo as informações que a gente tem ali, tem um impedimento agora pela Ampla, que quer um absurdo de dinheiro de indenização para poder trocar os seus postes e, claro, a fiação de lugar ali também. Bom, deixa eu trazer o bom dia então do Aloysio Abreu Barbosa e já startar aí esse resumo e esses comentários. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, sempre importante contar com sua presença aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Rodrigo Gonçalves, para alegria. O Forel agora tá correndo risco, né? Dona Sebastiana está querendo assumir o lugar de Forel como a 001 do programa. Então, um beijo para a senhora, Dona Sebastiana. E em Dona Sebastiana, aí no Forel, faço um cumprimento a todos os ouvintes, telespectadores, pelas redes sociais, pelo streaming. Nosso bom dia especial às classes, categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta. Os taxistas, motorista aplicativo, os professores, eu sou filho orgulhoso de uma professora, e os pais de aluno. Eu pensei muito no que abrir, né? Se rolou a bola para eu abrir, correto? Por favor, isso mesmo. Eu pensei muito no que abrir. Até que foi bom que pensando nisso, eu acho que eu vou até adiantar um pouco o meu artigo de amanhã. Não é novidade nenhuma
desde 2014, na eleição de Dilma, a reeleição de Dilma, no segundo turno contra Aécio Neves, depois que Marina Silva ameaçou diretamente ambos no primeiro turno, né? Depois da queda do avião de Eduardo Campos, ela era vice, mas tinha perdido Eduardo, assumiu na comoção pela morte de Eduardo Campos. Ela liderou as pesquisas. Se aquela campanha fosse como hoje, reduzida de agosto e setembro, ela ganharia a eleição. Porque naquela época a campanha começava em junho ou julho, se não me falha a memória, junho. Então teve tempo de ter a onda contra a onda. Né? Mas, enfim, Dilma se elegeu, o segundo turno muito disputado. Eu acho que Aécio Neves é um político com muitos senões, né? Sobretudo a atitude dele no final daquela eleição, pedir recontagem de votos. Eu acho que quebrou uma regra de respeito pelo resultado que havia desde que da eleição de 89, primeira eleição sob a égide da Constituição de 1988, com o segundo turno, né? Brizola sempre disse que desconfiava que tinha ficado no primeiro turno à frente de Lula, mas nunca pediu recontagem. Nunca pediu recontagem. Né? E foram Collor e Lula, no segundo turno, Lula e Brizola voto a voto ali, e Collor acabou sendo eleito presidente da República. Primeiro presidente eleito por voto direto popular. Em 89, o anterior tinha sido Jânio Quadros, né? Então tinha um tempinho. Dentro desse espaço de tempo, houve um negócio de uma ditadura militar que alguns afirmam hoje que não existiu. Né? Eu votei naquela eleição, eu tinha 17 anos, junto com a minha mãe. Eu nasci, minha mãe tinha 28 e 17, vai dar 45. Minha mãe com 45 anos votava a primeira vez e eu com 17 votava a primeira vez. Acho que isso deixa claro o que foi a ditadura militar, né? Que ela castou dessa geração da minha mãe e de tantas outras pessoas, de muito valor. Geração brilhante, né? Geração de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a geração Gal Costa, Maria Bethânia, a geração brilhante. Enfim, desde ali de 2014, porque Aécio, no segundo turno, ele mostrou, talvez, como enfrentar o PT. Ele cortou aquela fleuma de Fernando Henrique, presidente de 94 e 98, eleito a reboque da estabilização econômica no Plano Real, ainda no governo Tamar Franco, quando ele foi ministro da Fazenda. A Fernando Henrique era aquele cara, a fleuma britânica, né? E depois Lula foi eleito em 94, 98, Lula em 2002 e 2006. Em 2002, Lula enfrentou José Serra e venceu no segundo turno. E em 2006, Geraldo Alckmin, que também venceu no segundo turno. Fernando Henrique, Serra e Alckmin não haviam enfrentado o PT na mesma moeda. O PT batia muito. O PT apanhou muito a parte da Lava Jato, mas o PT bateu muito, bateu pesado. O PT foi pedir impeachment de Fernando Henrique, isso é um motivo plausível. Né? Porque queria pedir impeachment de Fernando Henrique. Né? Então o PT também é muito culpado nessa polarização, nessa bipolaridade brasileira. O PT, que hoje relativiza o discurso contra a corrupção, por motivos óbvios, é o mesmo partido que lá atrás Brizola, o saudoso Brizola, chamam de UDN de macacão, que era o moralismo de macacão de operário. Né? Enfim, Aécio ensinou esse caminho do confronto, Bolsonaro aprendeu, como também, junto com a advento das redes sociais, né? Se tornou um fenômeno e venceu a eleição em 2018. Teve também o episódio da facada, que o favoreceu, né? Enfim. Mas Aécio e Bolsonaro ensinaram como se enfrentar o PT, que era o mesmo diapasão, com o mesmo tom, a mesma agressividade.
né? O mesmo pretensão de senhor da razão, né? O mesmo nós contra eles, que foi instalado na política brasileira pelo PT. Sobretudo quando Dilma começou a ser ameaçada de maneira real de ser impeachmentada, quando de fato foi, né? E para quem diz que foi golpe o impeachment de Dilma, eu sempre pergunto, por que o impeachment de Dilma foi golpe e de Collor não foi? Porque o PT apoiava de Collor e foi apeado do poder com Dilma? Ah, porque pedalada fiscal não existiu. Beleza, o Fiat Elba de Collor também não existiu, não, foi citado no Supremo, igualzinho. Não há diferença. Ou os dois são golpe, ou os dois são impeachment. Né? Eu acho que o problema está muito na palavra que a gente adota. Impeachment é um anglicismo criado para depor rei. O João Sem Terra, o rei da época de Robin Hood, nas cruzadas. Impeachment é impedimento, né? Toda a América Espanhola, toda a América Latina que não é o Brasil, que a maioria fala castelhano, chama de juicio político, julgamento político, que de fato é, né? Economia de descalabro, Collor e Dilma, perda de apoio popular, Collor e Dilma, as ruas se voltaram contra eles, Collor e Dilma, perderam apoio do Congresso, Collor e Dilma, os dois dançaram. E vai acontecer com qualquer chefe de executivo que juntar descalabro econômico, perda de apoio popular, as ruas pedindo sua saída e perda de apoio no legislativo. Qualquer governante que estiver na situação, qualquer um, está caminhando na tábua do pirata, né? Para um tubarão esperando embaixo. Mas eu poucas vezes vi, para terminar e passar para Rodrigo, exemplo para chegar à nossa semana, tão bem exemplificado, essa bipolaridade acéfala, rasa, superficial, odienta, tão poucas vezes, tão bem personificada, uma semana, como eu vi nessa semana, na terça-feira, quando a Marcele Decoté da Silva, assessora de Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, fez uma postagem, após assistir o jogo, Flamengo e São Paulo e Flamengo no Morumbi, final do Copa do Brasil, que o São Paulo ganhou com justiça, né? Postou em linguagem, chamada linguagem neutra, né? Ela flamenguista, com a Aniele flamenguista, foram ver o jogo do Flamengo, e pior, com o avião da FAB, tá? O avião da FAB. Então, tudo que se criticava em Bolsonaro está se repetindo. Eu sou Flamengo também. Eu queria o avião da FAB me levar para ver no Morumbi, para ver Flamengo e São Paulo. Por que eu não fui? Por que todos os outros flamenguistas que contribuíram desse país não foram? Né? O avião da FAB. Mas ela colocou lá, postou, em relação à torcida do São Paulo, descendente de europeu safado, esse pernosticismo da linguagem neutra. Pior de tudo, paulista. Quer dizer, e aí gerou uma reação, lógico, né? E ela foi terça-feira, ela foi exonerada. E ainda tem essa coisa rasa também, outra bipolaridade, carioca e paulista, um xingando o outro, enfim. E qual é a outra face no espelho? Você olha o espelho e se muda de lado, direita vira esquerda vira direita, né? Todo mundo, quando olha sua cara no espelho de manhã, vê isso. Foi a Ana Priscila de Azevedo, que ontem, no depoimento sobre o envolvimento dela nos atentados de 8 de janeiro, falou que achava que Bolsonaro era filtrado de esquerda. Porque Bolsonaro, em determinado momento da vida, elogiou Hugo Chávez, um coronel do Exército que tentou um golpe, foi preso, depois chegou ao poder pelo voto e transformou a Venezuela numa ditadura que permanece até hoje com Maduro. O mesmo cérebro diminuto, de amendoim mofado, demonstrado por Marcelo Decoté da Silva, pela esquerda, no meu entender, foi demonstrado pela Ana Priscila de Azevedo. Acho que uma podia dar tico, outra podia dar o teco, e com esses dois neurônios fazer um diálogo um pouco mais produtivo, né? Eu nunca vi personificação tão perfeita
da imbecilidade que assola grande parte da direita e da esquerda brasileira, como eu vi, infelizmente, nessas duas mulheres. Você me permite acrescentar no seu comentário, que eu concordo, perfeito, acho que essa personificação que você cita é muito rasa, é muito baixa, é muito medíocre, muito ruim, mesmo que fosse mais alta, mas ainda é pior do que se fosse alta, ela ainda é muito rasa, muito baixa. E a gente tem outro exemplo também, Luiz, que você pode citar nessa esteira aí, entre direita e esquerda, essa coisa que a gente não consegue entender, como você falou, até odiosa. O outro exemplo também, que vale para uma, não vale para outra. Eu ouvi uma coisa absurda. Os comentários da rua, Rodrigo, só colocar aqui, você, claro, traz aí também a sua posição. No caso do sul do país também, houve uma tragédia no sul, no governo Bolsonaro, e houve uma tragédia agora no sul, que nós estamos acompanhando, né? São mais de 40 mortos, durante o governo Lula. Os dois não foram sobrevoar, como é de protocolo, como é de praxe, como é importante e necessário, principalmente para aquelas autoridades da região, de receber o representante. Oi. Você me perdoa, mas Bolsonaro foi na Bahia. Foi na Bahia. Eu fiquei na dúvida, foi na Bahia. E foi, no momento, os dois... Aí o Rio Grande do Sul é bolsonarista. Isso, exatamente. Exatamente. Maciçamente bolsonarista. E, rapaz, eu ouvi muita coisa, mas aquelas de zap eu desconsidero. Aquilo ali não dá, o tiozão de zap é impossível você considerar. Mas eu ouvi que entre as duas comparações, e aí o Lula também não foi, porque ele foi viajar num compromisso, e o Bolsonaro estava passeando de jet ski. Eu falei, você acha que isso justifica uma coisa com a outra? É uma coisa assim, como você falou, essa personificação, ela é muito baixa, muito que não leva a absolutamente nada. Eu, sinceramente, fico sem entender para que caminho a gente vai com esse tipo de personificação dessa disputa que você falou. Meu caro Rodrigo. Só comentando em relação a esse caso da Aniele, do caso da assessora dela, assim, eu só vejo uma diferença que muitas vezes o que acontecia antes era que muitas vezes tinha esse tipo de comportamento por parte de alguns representantes do governo e não se tinha nenhuma atitude. Talvez a resposta com a exoneração de imediato, posicionamento de imediato, talvez não que amenize, mas assim, eu vejo sim como uma questão de um diferencial. Também a questão de se vir publicamente, tentar, não que isso para mim também, eu concordo, essa questão do uso do avião da FAB, mas tentar explicar publicamente o que aconteceu. Muitas vezes a gente não tinha acesso a isso, a certos posicionamentos que deveriam ter, oficiais. A gente tinha... E aí, quando se perguntava, às vezes, ao presidente, as reações quase sempre eram porque era perseguição, a imprensa persegue. E isso que eu acho que tem um certo diferenciamento, pelo menos nesse caso, do Ministério, da questão do uso da FAB por conta da Aniele, né, e por tudo. Porque, na verdade, não foi só a Aniele, né? Na verdade, foi a Aniele, foi o Silvio Almeida, que é dos Direitos Humanos, também o André Fufuca, que é ministro do Esporte, e eles dizem que isso foi parte de uma grande ação oficial do governo, né, em relação a essa questão de fazer uma campanha. Mas quando a gente tem um comportamento de uma assessora diretamente ligada à igualdade racial com esse tipo de comportamento, isso com certeza, né, é o que a Luz falou, é a prova realmente que as coisas muitas vezes estão caminhando para em passos semelhantes ao que a gente viu antes, que é o que a gente não quer. Né? Acho que quando foi proposta aí a mudança, era, né, também nessas questões. Então, assim, só para poder pontuar, essa questão que o Luz abriu aí, também concordo, acho que precisa de uma atenção especial e que, acima de tudo, que essa paixão, muitas vezes, até, não sei se a palavra é essa, mas a doutrinação, muitas vezes, que existe em relação à partidária, né, e tem que ser deixado um pouco de lado e botar a mão na consciência e saber que quando errou, e aí
buscar meios para poder não se errar mais, né? Foi feita a exoneração, foi uma resposta rápida, eu acho que isso é uma coisa que diferencia, sim, e também a explicação pública do que aconteceu, por que foi usado aquele avião da FAB. Mas isso é só, como a Luz falou, um indício de tudo que ainda está tão presente, né, nessa política, às vezes, que é motivo para atacar um lado ou outro. E a gente vê nesse meio ainda, né, situações que hoje podem complicar ainda mais, que é essa figura muito presente ainda do STF. Desde as últimas eleições, o STF ficou muito evidenciado, né, por todas as questões. E pelo menos essa semana foi extremamente movimentado, com bancada ruralista respondendo ao STF, trancando pauta na Câmara Federal, e também a questão do aborto foi uma outra questão que voltou muito por posicionamento do STF. A questão do casamento homoafetivo também é outra coisa que também passou pelo STF e também houve problema. Então, assim, a gente vive muito ainda essa polarização também passando pelo STF. Eu queria até que o Luiz comentasse um pouco por isso, né, um pouco sobre isso, Luiz, sobre essa figura do STF que está tão assim hoje na cabeça da população em vários assuntos. Antigamente o STF tinha força, mas não tinha essa vitrine popular toda que se tem hoje. Como você avalia isso e como você viu essa semana? Eu concordo com você que há diferenças. Assim, a gente não pode fazer, quando eu falo, a gente não pode fazer nivelamento. Sim. Né? Não dá para comparar, no meu ponto de vista pessoal, um cidadão como jornalista. Não há comparação entre Lula e Bolsonaro. Ponto. Lula, usando o aforismo do Bruno Henrique, para mim tem outro patamar. Como está Fernando Henrique, como está Ulisses Guimarães, como está Franco Montoro, como está Tancredo Neves, como estão, né? Miguel Arraes, Leonel Brizola, outra prateleira. Bolsonaro é um político de baixo clero, um beócio, orgulho de ser imbecil, que, por motivos... Bolsonaro é um ser humano com o qual eu Aloysio, recusaria convívio pessoal. Se eu não quero mexer com o churrasco na casa dele, comer esse joelho de porco, que é famoso dele. E no churrasco, eu vou lá falar com o Nogueira, eu vou falar com o Simone, comentar, falar com os filhos dele e tal, pro papá. Se ele tiver um amigo que no meio da pandemia de Covid, no meio de imite gente morrendo sufocada, eu vou mandar ele para... Enfim, vou mandar ele pedir licença ao Nogueira para mandar ele para casa do C. Pontinho e falar, meu irmão, olha só, vamos fazer o seguinte, você se cruzar comigo, não me cumprimenta, porque eu não quero ter relação social com você. Então não dá. Então vamos lá, não tem comparação. Então há que ter cuidado, porque se você começa a fazer nivelamento, as pessoas... tá. Não é isso. Absolutamente. Né? Bolsonaro é um acidente da história. Você não passa quebra-mola, às vezes, sem freado, dá bum-bum, aí bate a cabeça. É aquilo ali que o Bolsonaro é. Bolsonaro é aquele bum-bum ali no quebra-mola que você passou roletando. Isso que é Bolsonaro. Na história, na linha histórica brasileira. Então, mas agora, há que se lembrar que Roberto, por um motivo diferente, o Roberto Alvim, ministro da Cultura, quando fez aquele pronunciamento imitando o ministro da Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, perigoso porque era jornalista, né, que criou a famosa máxima, repita uma mentira 100.000 vezes que ela se torna verdade. Ele é um diretor de teatro, ele copia a indumentária de Goebbels, o cenário do vídeo de Goebbels e replica vários trechos do discurso de Goebbels sobre a arte na Alemanha nazista. E ele é exonerado também. Então, eu sou obrigado a dizer que, consequência prática, no caso análogo, houve o mesmo tipo de atitude do governo. As duas cabeças foram cortadas. E no caso de Roberto Alvim, mais grave. Ele não era assessor de Ministério da Cultura, ele era um ministro da Cultura. Então, eu sou obrigado a dizer, comparado com os fatos, que a atitude foi exatamente a mesma. Né? Os dois foram exonerados. E sendo que o pescoço do Roberto Alvim era muito mais grosso.
muito mais musculado, né? Para citar. Em relação ao Supremo, eu acho o seguinte, eu acho que um partido do espírito das leis de Montesquieu, né? Onde ele, no século XVIII, ele estabelece que seria o Estado democrático de direito e não a democracia representativa. 3 poderes dependentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário. Eu concordo com a decisão do Supremo sobre posse de droga. Acho que é um problema de saúde pública, não é um problema policial. Pelo menos o consumo, não o tráfico, por óbvio. Eu tenho uma opinião pessoal contra o aborto, mas eu acho que também passa para a questão de saúde pública, independente da minha posição pessoal, né? E sempre vai ter um negócio do lugar de fala, eu sou homem, né? Todos nós que somos, a gente não sabe aonde o calo aperta, né? Mas, pessoalmente, sou contra, mas acho que a questão de saúde pública, né? O outro ponto que você falou do que foi discutido foi o que? União homoafetiva. Olha só, eu tenho muito respeito ao Estado, né? Eu sempre converso com vocês, olha só, jornalista não é juiz, jornalista não é delegado, jornalista não é promotor. A pessoa responde pergunta de jornalista se quiser, de um promotor, de um juiz ou de um delegado, porque estão investindo o poder do Estado. Se você não responder, você vai sofrer consequências penais por isso, né? Então, a diferença de um jornalista para o Estado... Eu tenho o maior respeito pelo Estado. O maior respeito. Eu entrevistei aqui, Cláudio Nogueira estava, o juiz Ralph Manhães, quando a Justiça Eleitoral mandou tirar aquela placa antifascista da Escola de Direito da USP, Universidade de Direito da USP, e eu falei, não tiraria, se botasse na folha, não tiraria, porque eu não estou falando contra Bolsonaro, estou falando contra o fascismo. E se me submeteria à consequência legal, ser preso. Mas não tiraria. Eu tenho o maior respeito ao Estado. Agora, o Estado e a Igreja não têm rigorosamente nada a ver com a vida pessoal de ninguém. Ponto. Ponto. O Estado não tem que saber, nem a Igreja, com quem Cláudio Nogueira dorme, com quem Rodrigo dorme, com quem Luiz dorme, com quem o ouvinte dorme. É um problema que compete. Se for uma relação entre 2 pessoas maiores e cônscias, né, for consentida de ambas as partes, maiores de idade, no juízo, em pleno vigor das faculdades mentais, o Estado não tem nada a ver com isso. Ponto. Essa confiança o cidadão não deve dar ao Estado. Tampouco a Igreja. Qualquer igreja. Né? Então, são pontos assim que eu acho que são civilizacionais, do meu ponto de vista. Agora, esperar que esse Congresso Conservador vá legislar sobre isso é quimera. Realmente, eu acho que o Supremo vem legislando. Eu, Aloysio, acho isso. Agora, Alexandre de Moraes, um juiz pode, em princípio, presidir inquérito. Inquérito é investigação. Como é que eu vou te investigar e vou te julgar, cara? Aí não estamos cometendo nenhum erro da Lava Jato com o Moro e Dallagnol? Estamos. E pior, Moro é juiz de primeira instância. Alexandre de Moraes é Supremo. É uma Itaipu de tinta mais na caneta. Depois dele não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Né? Vou usar um exemplo. O Supremo agora nos Estados Unidos falou que cota é constitucional. Acabou. Acabou, fechou. É o Supremo que decide o que é constitucional ou não é. O Supremo não deve legislar. Né? E eu acho realmente que o Supremo tem feito isso. Agora, vou dar uma de Roberto Henrique. Se você me perguntar, Rodrigo, como é que seria o ano passado sem Alexandre de Moraes, a gente estaria hoje caminhando a passo largo como ditadura. Então, aquela velha princípio Maquiavel, nos fins justificam os meios, eu acho que não. E acho que em qualquer república onde o poder judiciário é o protagonista, há alguma coisa errada na república.
Não, com certeza. E aí a gente sabe que essas situações ainda vão render muito, né? E existe por parte do Congresso uma pressão muito grande também em relação a essas pautas, né? De marcar posição em relação ao STF. E de que forma isso também não vai refletir na relação com o governo Lula, né? Com o Executivo, essa relação. De que forma os posicionamentos vindos do STF e rebatidos no Congresso vai trazer esse desgaste, porque acaba ficando. Só que agora, um pouco mesmo, eu estava vendo, foi publicado pelo jornal o Globo, dizendo que o Planalto já prepara o veto do marco temporal, que foi aprovado com amplo apoio da base, enquanto o Congresso já planeja a reação. Então, a gente sabe que esse também foi uma das demandas que partiram das discussões no STF. Então, até que ponto o STF vai ficar como se fosse um fio mesmo entre Congresso e o Executivo? Porque, de que forma? Como trabalhar isso? Né? Então, assim, eu acho que ainda vai render muito ainda essa questão do STF nessa relação entre Congresso e governo, que a gente sabe que volta e meia precisa ser ajustado, ministério que puxa daqui, ministério que puxa dali para votações importantes, né? Então, eu não sei também de que forma o STF pode não atrapalhar essa relação. É uma coisa que eu acho que ainda vai render muito ainda e principalmente pelas indicações que precisam ter, né? A gente sabe que as indicações que vão ter agora também é uma outra discussão que passa muito por isso, né? Pela relação Congresso e o Executivo. A gente pode até falar um pouco sobre essa questão das mudanças no STF. Como que você avalia isso, os nomes que estão sendo cogitados, por exemplo, para a vaga? Está fechado, Luiz, seu áudio. Estou falando, desculpe, ouvinte. Pode anotar aí e me cobrar depois. O ministro Supremo é Flávio Dino, no lugar de Rosa Weber. Pode anotar aí e depois me cobra. Flávio Dino, pode anotar aí. Assim, pelo que a gente tem visto, né, assim, mas então, os outros dois são o Bruno Dantas, né, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, e o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. São 3 nomes aí mais cotados para o cargo até agora, mas o Dino, né, é o que... Você acha que o Dino funcionaria mais? Porque o Dino hoje, ele é um dos que dá a cara ao governo, né? Isso, o Dino marcou posição muito... As pessoas hoje veem o Dino muito como essa cara do governo. Você acha que apostariam nessa mudança de tirar ele para poder mandar para o STF? O Dino não é o nome preferido do PT. Eu acho que a indicação para ministro no lugar de Rosa Weber, ela não está sozinha, ela está associada com a indicação para a PGR. Né? Aí, provavelmente, Lula, sendo político habilidoso que ele vai contemplar um grupo na PGR e vai contemplar outro grupo no Supremo. Agora, eu acho que vai ser Dino, sobretudo porque a gente falou aqui, se o Supremo, Alexandre de Moraes, não tivesse investido como investiram contra fake news, Barroso também, né, a gente teria uma repetição do que houve em 2018. Né? E assim a gente teve. Porque é uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca vi, e eu faço eleição há muito tempo. Eu nunca vi um camarada virar 6 pontos em 48 horas antes da urna. Eu nunca tinha visto isso. Eu vi Bolsonaro e o Itzel em 2018. Meu alerta amarelo acendeu. Ou as pesquisas erraram, ou esses caras viraram 6 pontos em 48 horas. A mesma coisa aconteceu no primeiro turno de 2022. Ou seja, e as pesquisas acertaram com Lula. O que isso quer dizer? O bolsonarismo, a rede social, fake news, eles viram 6 pontos em 48 horas. 6 pontos em 48 horas numa pesquisa. Seja presidente, governador, prefeito, senador, contra majoritário, amigo, voto a dar com pau. É uma cidade de São Paulo de voto. Então, eles têm essa característica. Né?
E acho que o Supremo teve que enfrentar isso, né? Mas, ressalvando, eu acho um absurdo juiz presidir inquérito. Eu acho que a natureza está errada, ela nasce de maneira equivocada. Volto a repetir, a mesma coisa que se acusou e a Vaza Jato provou que Moro e Dallagnol fizeram. Não é que o juiz revisa a peça de acusação, combina com quem vai acusar. Que imparcialidade você pode ter no julgamento deles? Então, eu acho que o Supremo, o principal motivo de ser Flávio Dino é porque esse pessoal está muito exposto. Alexandre de Moraes. Você conversa com o bolsonarista, os caras falam que o Alexandre de Moraes foi advogado do PCC. Como é que você vai... Eu falo, olha só, Alexandre de Moraes, a carreira dele promotor, depois ele foi secretário de Segurança de São Paulo. Era secretário de Segurança de São Paulo quando foi preso Marcola. Né? Como é que é isso? O cara nem advogou, pô. Ele foi promotor e depois ele foi para secretário de Segurança, ministro da Justiça de Temer, e Temer indicou ele para o Supremo. Se fosse até defensor público, né, até justificaria, mas nem isso. Não, é tipo falar que Nogueira é Flamengo, ou eu sou Vasco. Entendeu? Não, doideira isso. Você tem que discutir então, que Nogueira não é Flamengo. Porra, então, que diapasão você vai ter? Eu acho, só para terminar, que Alexandre de Moraes, Barroso, agora assumindo a presidência do Supremo, no lugar de Rosa Weber, exemplo de ministra, não dá entrevista, só fala nos autos, deveria ser copiado pelos ministros que ficam, para expor menos o Supremo Tribunal Federal. Né? Dino, ele daria teflon a Alexandre de Moraes e Barroso, né? Porque ele seria o alvo preferencial, né? Então, eu acho que esse vai ser o principal motivo. Eu acho que para poupar os ministros alvos do bolsonarismo, o Dino vai estar lá para... Aquela coisa, se atira em 3 alvos, tem mais chance de errar que atirar um só, né? Então, eu acho que esse é o pensamento que vai predominar na escolha de Lula. O que dá Eu acho que o Flávio Dino, aí na PGR, você tem alguma aposta? Na PGR nós temos lá pro lugar de Aras, né? O Paulo Gustavo Gonetti, o Mário Luiz Gonzaga, o Antônio Carlos Bigonha e o Carlos Frederico Santos. Lá você acha que vai ser para compensar, no caso, isso quando você fala compensar, explica um pouco melhor isso. Você falou de atender... Desculpa. Não, você falou assim, talvez na PGR tente compensar um outro grupo em relação ao Dino. Como que você fala assim, que sentido? Em relação à corrente ou em relação à política, o que é? Dino foi do PCdoB, governador do Maranhão, e depois passou para o PSB, onde está até hoje, né? Que deu a vice com o Geraldo Alckmin, socialista. O Brasil é um país interessante. Está no PSB. Ele não é o nome preferido do PT. Se Dino for para o Supremo, e na minha opinião vai, o nome da PT vai ser o nome mais próximo ao PT. Ah, entendi, perfeito. Não, só para poder deixar isso. E lembrando que Alckmin, né, havia uma especulação se Alckmin ia assumir agora, porque o Lula vai fazer a cirurgia daqui a pouquinho, né, no quadril. A cirurgia de Lula é hoje. Né, então, se Lula ia precisar se afastar, esse Alckmin ficaria à frente da presidência durante esse período. Vai ficar uma semana de home office. Já definiu. Lula vai ficar... Não vai assumir, não. Vai não. Agora, entrando aí nesse assunto, são 8h07, eu preciso fazer um intervalo, e essa coisa de Corte Suprema... Eu só posso falar aqui a pergunta do Renato Carvalho de Oliveira? Pode. Por favor. Porque a gente está sendo entrevistado, é bom a gente interagir com o ouvinte. Melhor. Bom dia a todos. Aloysio, esse protagonismo no Senado e da Câmara, no comando do país, deixando o presidente meio como coadjuvante, sempre existiu nas pessoas comuns que não percebíamos, ou agora eles estão realmente com muito mais poder? Boa pergunta, Renato.
minha opinião, eu acho que já dei aqui antes. O Brasil ele é um hibridismo. O que eu quero dizer isso? A nossa Constituição de 88, basta ler, né, é claramente parlamentarista. Ela dá muito poder aos legislativos, muito poder, e também ao Ministério Público. Né? São dois. O Ministério Público quer dizer, não é. Se eu falar do Ministério Público Judiciário, o Ministério Público não é. O Ministério Público é o Estado. Pô, né? Representa o Estado, enquanto acusador, né? Investigador. É uma Constituição parlamentarista, claramente parlamentarista. Acontece que no plebiscito, ali no início dos anos 90, sobre presidencialismo e parlamentarismo, veio a ser o presidencialismo. O que eu estou querendo dizer? Qual é o hibridismo que eu falo? É um regime presidencialista, onde você tem a figura republicana próxima ao rei, você tem um cara que senta no trono e ele decide, mas a lei que rege aquele reino republicano, chamemos assim, ela é ditada pelo legislativo, fazer a lei, óbvio. Mas, por exemplo, que está em voga agora, isso vale tanto para a Câmara e Senado, para a LERJ ou para a Câmara de Campos, ordenação de despesa. O legislativo, o que eu acho que avançou muito com as emendas orçamentárias, orçamento secreto, né, avançou sobre um papel que sempre foi do executivo, coordenar a despesa. É a briga toda nossa aqui na Câmara de que eu vou falar daqui a pouco. A remuneração do Vladimir. É 5, é 10, é 15, quanto é que é? Né? Então, quando o legislativo, a partir do orçamento secreto, a partir das emendas de bancada, depois do orçamento secreto, ela passou a ordenar a despesa de maneira mais desabeixada, desavergonhada. Não falo desavergonhada sem vergonha. Vergonha seria algo reprovável, não. Vergonha de fazer. Né? Que é o que está vendo hoje, né? Eu acho que... E temos uma figura muito forte no comando da Câmara, que é Arthur Lira. Então, que é um discípulo de Eduardo Cunha. Né? Então, acho que assim, o problema está... A gente tem uma Constituição parlamentarista e um regime presidencialista, e nós temos que chegar a um consenso, cabe a nós, enquanto país, né, e que a gente quer. E agora, que o legislativo de Brasília, Rio de Janeiro e Campo do Goitacazes enlargueceram a goela, enlargueceram. E com base na lei, porque a Constituição é parlamentarista. É isso. E enlargueceram a goela sobre uma atribuição que era do Executivo, que é a ordenação de despesa. A goela, e posso citar também, se me permite, acho que vale citar, o chicote, que se não cumprir, o chicote come. Vocês lembram quando o Lira falou para o Bolsonaro, né? O Congresso tem seus remédios, são amargos. O Bolsonaro, tirar da marcha, no dia seguinte, está uma seda. Sim. Aliás, os dois... No dia seguinte foi orçamento secreto. Né, que uma das pautas aí da campanha era que o Centrão não passaria nem perto do Palácio. Ele não passou perto, ele morou no Palácio. Eu estou pesquisando aqui para ver, mas você sabe que essa coisa de Suprema Corte sempre gera uma pauta também, uma pergunta, e é bom a gente pesquisar, estudar antes até de comentar, mas alguns países como que escolhem os seus magistrados aí, né? Mas é sempre questionado também por que não um voto popular. Eu não sei se isso seria uma solução, por que uma indicação de um, no caso do Brasil, do presidente, né? Nos Estados Unidos também tem briga de foice para indicar a Suprema, um membro para a Suprema, né? Não sei se votação popular seria, né, uma opção mais isenta, não sei. Nos Estados Unidos, juiz de primeira instância, promotor e xerife, que equivale aqui ao chefe da Guarda Municipal, são eleitos por voto direto, mas só
no caso promotor e juiz, só a primeira instância. Né? As indicações para a Suprema Corte são prerrogativas do presidente da República. Por isso que pegamos a Suprema Corte com muitos juízes conservadores indicados por Trump e nós tivemos a queda das cotas. Bom, no governo Biden. Gente, são 8h13. Essas pautas são, assim, longas demais. Vamos fazer uma pausa. Só pedir licença a vocês, muito rápido, o pessoal que está nos acompanhando também, para a gente voltar e aí já dando umas foiçadas aqui no nosso canavial, como diz o Aloysio, parafraseando lá o Capi. Tá certo? Já falando também do Estado, teve um importantíssimo, está tendo, né? Começou ontem e tem hoje também, não é? No Rio de Janeiro, que é a caravana federativa, ou seja, uma mega estrutura com praticamente todos os ministérios do governo federal dentro do Estado, e dos estados, né? Onde já aconteceu na Bahia, agora no Rio de Janeiro, e como disse o Siciliano aqui, neste programa na segunda-feira, ele que é o responsável por essas caravanas, né, vai acontecer em todo o país. São 8h14, nós estamos com o Folha no Ar, hoje com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves na bancada. A gente faz uma pausa rápida, a seguir nós estaremos de volta no oferecimento da Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar. Cuidar da sua equipe é um bom negócio. Não importa o tamanho da sua empresa, pode contar com a Unimed Campos. Contrate já o plano de saúde a partir de 2 pessoas e garanta segurança, saúde, tranquilidade e bem-estar para seus colaboradores, com a melhor estrutura e assistência da região. Faça sua cotação pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. O Ibovespa fechou em alta de